Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E também, versículo 11, também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Temos aqui os nomes, né? Os moabitas chamavam os gigantes de Emins, e outros chamavam eles de anaquins, ou pelo menos eram grandes como os anaquins, que eram um povo de gigantes, né? Quem curte Star Wars aí, Guerra nas Estrelas, tem o Anakin Skywalker, né? Ele roubou daqui o nome, né? Tirou daqui o nome. É o nome de um gigante, de um povo de gigantes, né? Anakins. Ele vai falar também no versículo 20, também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzurins. Quer dizer, os moabitas chamavam de Emins, mas os amonitas chamavam de Zanzumins. Um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Então, até os amonitas mataram os gigantes, não foram só os israelitas, tá? Era uma terra de gigantes, historicamente era conhecida como sendo uma terra habitada por gigantes. Alguns deles foram derrotados pelos amonitas anteriormente, né? E agora os amonitas habitaram, né? Tem um slide aí que, se puder colocar, dos gigantes. Eu peguei aí algumas. Aqui tem uma pedra da arqueologia. Isso aqui é a Estela de Naram-Sin da Acádia. É uma pedra que foi datada aí de 2250 a.C. Naram-Sin é o nome do rei da Acádia, uma região ali perto da Suméria. Ele aparentemente governou também na Suméria, onde é o que nós conhecemos como Iraque ou Babilônia hoje. E você tem uma foto estranha, uma escultura estranha aqui de um gigante, né? Esse aí representa o rei dele, é o próprio Naram-Sin. Então, se você for estudar pela arqueologia as esculturas, as gravuras antigas, você vai ver nessa região da Mesopotâmia muitas gravuras de gigantes. Tem uma outra aí, mas assim, eu peguei só duas. Tem várias que você encontra assim, né? Tem uma segunda, pode passar. Consegue? Ou é a anterior? Essa aqui é a segunda, acho que é a primeira. Não tem uma. Seria mais ou menos, sei lá, uns 2,5 metros. 3 metros, coisa assim, né? Esse aqui é uma outra, pedra de Shamash muito conhecida aí da Babilônia. Essa já é datada de 885 a.C. Como é que a arqueologia enxerga essas pedras? Como é que eles falam? Eles falam o seguinte: bom, eu estou vendo gigantes aí nas gravuras antigas. Eu não acredito em gigantes, eu sei que gigantes não existem, provavelmente eles nunca existiram, então eles interpretam assim: os povos antigos retratavam seus reis como gigantes para dar glória a eles, para exaltá-los, mas eles não eram gigantes de verdade. Esse é o jeito que a universidade ensina a arqueologia. Eles falam, não eram gigantes, mas os antigos diziam que eram gigantes para exaltá-los. Bom, a Bíblia diz que eram gigantes, os babilônios dizem que eram gigantes, os acádios dizem que eram gigantes. Hoje, 3.000 anos depois, o professor não acredita em gigantes, ele fala, não, isso não eram gigantes, é só jeito de falar, né? Eu acredito na Bíblia, então, pela minha fé, eu creio que essa terra foi habitada por gigantes. Os antigos dizem que foi habitado, a Bíblia diz que foi habitado. E a escala de tamanho provavelmente era algo, aqui pode até exagerar, porque é uma gravura meio, se você for olhar as proporções, as pessoas são meio cabeçudinhas assim, é um negócio muito preciso, né? Mas eu creio na Bíblia, eu creio que de fato foi uma terra habitada por gigantes. Mas como? De onde vieram esses gigantes, né? O Gênesis 6 fala de gigantes na época do dilúvio, né? Não sabe, assim, lá diz, eles eram os filhos de Deus com as filhas dos homens, né? E tem algumas teorias para explicar isso, né?
ou eram filhas de Sete, filhas de Sete, ou filhos de Caim, da descendência de Caim, que se misturaram e geraram gigantes, ou alguns vão dizer eram filhos de mistura de anjo com mulher, né, que gerou gigantes. Essa história não tem uma resposta, mas assim, lá diz que apareceram gigantes. Já vou passar a palavra. Mas eles morreram no dilúvio, né? Então como é que pode aparecer de novo aqui gigantes nessa terra? Não sabemos. Alguns acham talvez no código genético era possível ainda gerar gigantes por algum jeito, ou aconteceu de novo uma miscigenação espúria e gerou gigantes, ou algum gigante sobreviveu ao dilúvio, alguns vão dizer. Então a gente não tem essas respostas, né? A Bíblia só fala que tem gigante também. Oi? A Bíblia fala que Davi matou o gigante. Matou o gigante Golias, né? Então era um gigante, não é um gigante de 50 metros de altura. O Golias ali tem 2,5 metros, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Então, existem esses mistérios aí da antiguidade. A gente não tem essa resposta. Não estou aqui para apresentar a resposta, estou aqui para apresentar o que o texto diz, né? O texto diz que havia esses gigantes, né? Eu acho importante esse tipo de discussão, porque assim, se a gente não olhar isso com seriedade, acaba parecendo uma fábula, né? O próprio Davi, Golias, a gente aprende desde criança, parece uma história assim, para dizer uma verdade sobre Deus e tal, mas que não era bem assim. Não era bem assim. Deus está ensinando que você pode vencer os gigantes na sua vida. Sim, está ensinando isso também, mas está usando um exemplo literal.